Começa agora o programa Papo Cultural, com Deise Candreva. Boa tarde, meus queridos ouvintes do Papo Cultural com Deise Candreva. Hoje estamos aqui recebendo, querido amigo, o nosso querido pastor Roberto Bossuar, da Igreja Batista Central do Rocha. Boa tarde, pastor! Boa tarde, Deise. É uma alegria muito grande estar aqui com você nessa tarde. É muito bom poder estar aqui, é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Acredito que vai ser aí um bate-papo super animado e cheio da presença de Deus. Isso aí. Com a graça do nosso Deus, a gente aqui cheio de saudade dos nossos ouvintes. E como de praxe, vamos iniciar com uma breve oração. Pai de infinita bondade e justiça, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez, levando coisas boas para os nossos ouvintes, levando a tua palavra, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela vida, pelo ministério, pela dedicação do nosso querido pastor Roberto Bossuar. Abençoa, ó Pai, essa igreja que nasce, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome, que é a Igreja Batista Central do Rocha. Abençoa, ó Pai, cada integrante e cada novo integrante que certamente virá para conhecer a tua palavra, para viver a tua palavra, Senhor, que o mundo precisa muito, ó Pai, desse amor, dessa confiança, dessa coisa gostosa que é o nosso convívio contigo, ó Pai. Amém. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, cada um dentro das suas necessidades, ó Pai. Amém. Pedimos também, Senhor, pela nossa Igreja do Calvário, o nosso pastor Maurício Bossuar, por todos os integrantes, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, a cada momento, que possamos, Senhor, nos colocar cada vez mais como instrumento em suas mãos, porque nós viemos ao mundo para fazer a tua obra, ó Pai, para transformar o mundo cada vez melhor. Abençoa, ó Pai, cura, sare o Brasil e o mundo, para que todos de joelhos estejamos sempre dispostos e com o coração aberto para louvar a Ti. Eu te peço e te agradeço pelo dom da vida e pela alegria que a gente tem de saber que nós temos o Deus, aquele que criou o céu e a terra, e que está aí para nos encher de carinho e de missão, e que jamais nos coloquemos fora das missões que Tu tens para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, hoje e sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Eu sempre falo assim, é tão bom conversar com Deus, não é, pastor? É verdade, falar com Deus é um privilégio nosso, né? Saber que é um diálogo, a gente fala e nosso Criador Todo-Poderoso está com seus ouvidos atentos, né, às nossas adorações. Então é um privilégio nosso ter essa relação com Deus através da oração. Muito bom. Exato. E, pastor, como é que foi que você sentiu assim o chamado como servo de Deus para, né, cuidar de nós, ovelhas? Pois é, essa história do chamado é muito interessante, porque eu sou, além de pastor, sou fisioterapeuta. Né? Eu trabalho na minha profissão ainda, não sou pastor de tempo integral, ainda exerço a minha profissão. Então, eu me formei em fisioterapia, e quando eu terminei o meu curso de fisioterapia, que Deus começou o processo do meu chamado. Né? Casei, né, com a minha esposa, Thalita, nosso casamento em 2008, e ali Deus começou a tratar o meu coração em relação ao chamado, porque eu já exercia o ministério na igreja, e assim, Deus, de uma forma bem clara,
através da época do meu pastor Cláudio Ferreira Dias. Ele foi meu pastor na época da Igreja Batista do Rocha. Eu fui membro da Igreja Batista do Rocha, aqui no bairro onde eu resido. E ali o pastor Cláudio cuidou de mim, me discipulou, e através dele, da igreja, veio a confirmação daquilo que só eu estava esperando em Deus, né? Então Deus falou comigo claramente em relação ao ministério pastoral. E aí eu fui para o seminário teológico Betel, fiz ali a minha formação, 4 anos de teologia, e concluí o curso, né? A formatura foi lá na Igreja Batista do Meia. E de lá para cá, Deus vem assim trazendo coisas novas ao meu coração, à minha família. O chamado de Deus é algo que eu não abro mão, é mais importante da minha vida, é algo assim fundamental. E a gente vai vivendo debaixo do propósito. Então, em 2014, eu fui ordenado, né, ao Ministério Pastoral. Tenho aí 8 anos de estrada. Fui pastor auxiliar na Igreja Batista Zona Norte, ali fica em Vila Isabel, durante 3 anos. E ali, Deus, mais uma vez, falou no meu coração para iniciar um projeto novo. E veio a plantação, né, da igreja, que a gente vai aí bater um papo mais sobre isso aí. Então, eu disse sim, né, ao chamado do Senhor. Foi um momento de oração, eu em casa orando, lendo a palavra de Deus, e ali o Espírito Santo veio falando de forma assim tremenda no meu coração. Eu fui impulsionado. E a cada vez mais você vê a confirmação, né, do chamado de Deus para a minha vida. Interessante que a minha esposa, né, Thalita, ela é nutricionista. Sim. Quando começamos a caminhada, eu ainda seminarista, a minha esposa tem uma história interessante. Porque quando eu fui falar para ela, né, que Deus estava me chamando, que até então ela casou com um fisioterapeuta. Não casou com um pastor. E ela disse, olha, ô Beto, eu casei com um fisioterapeuta, eu não casei com um pastor. Falou assim para mim, né? Aí eu falei, então o negócio não vai dar certo, não. Então isso é coisa da minha cabeça, porque se Deus me chamou, tem que chamar a minha esposa também. Aí eu conversei com o meu pastor, ele falou assim, aguarde, porque se Deus falou com você, ele vai falar com a sua esposa. Aí passou um tempo, 2 meses depois, mais ou menos, ela veio falar comigo. Falou, Deus falou comigo também, entra no seminário, estamos juntos e vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Olha, então, que coisa linda, né? Assim, eu tenho uma coisa comigo, que eu falo assim, Deus fala comigo o tempo todo, sabe? Porque a gente é assim, juntinho, né? É tão bom, né? A gente ter essa comunhão, né? Coisas assim incríveis. E eu costumo dizer assim, o que é a vontade de Deus deixa a gente feliz. Aquilo que deixa o coração da gente entristecido, eu sinto como se fosse um termômetro, né? Olha, isso aí não tá legal, não. Mais um pouquinho para a esquerda, para a direita, vamos lá, vamos acertando o caminho assim. Né? E que bom, né? Ficou tudo bem, né? Tudo feliz, e que bom, que coisa linda, né? Essa comunhão, né? Essa cumplicidade, né? Porque o casal precisa disso, né? Dessa cumplicidade. Né? É uma só carne, né? Então, exatamente. É o casal. Então, aí eu fiquei muito feliz, né? Porque mais uma confirmação através da minha esposa. E até então não queria ser casada com o pastor. Mas aí Deus mudou tudo e hoje estamos aí firmes no propósito. Né? E o bom, né? É um pastor jovem, né? Então, como é que fica essa coisa assim da juventude na igreja? Pois é. Lá dos membros, essa coisa. A igreja está começando agora, isso? Isso. Nós começamos o projeto da plantação em 2016. Né? Então, esse ano nós nos organizamos. Sábado passado foi a nossa organização. Nos tornamos igreja. Então, foi um processo de plantação durante 5 anos. Nos tornamos uma congregação no final, em 2019, uma congregação da Igreja Batista de Itauá. A igreja onde meu irmão hoje ele é pastor. Sim. Mas eu percebi que, por ser muito jovem, alguns duvidavam, né, da capacidade, da experiência.
poxa, aquele pastor muito novo, está começando um projeto de plantação, será que vai dar certo? Vinha a dúvida, né, em relação ao trabalho que Deus estava assim colocando para a gente realizar. Mas Deus capacita os escolhidos, né? Se Ele falou o seu coração, quem pode duvidar? Ninguém. Se Deus é por nós, né? Quem será contra nós? É isso aí. Então, a gente começou, mas não tive problema quanto à juventude. É muito bom, né? Você tem o vigor, tem energia. Então, eu fisioterapeuta, dividia com a igreja, o ministério, a família, e isso aí a gente tirou de letra, porque a correria da vida não trouxe para a gente cansaço, e a gente foi até o final. Muitos são desafios, né? Muitos são também os problemas, mas em Deus a gente supera todas as coisas. Então a juventude ajudou muito, né, esse processo da plantação. A igreja também é uma igreja jovem, não é uma igreja assim com muitos idosos, temos idosos hoje na igreja, mas eu acho bonito isso, até porque quando a gente começou, logo depois vieram alguns idosos, né? E como eu fui respeitado, como esses idosos me amaram, me abraçaram. E como é bacana, né, ter os jovens, ainda mais hoje em dia, né, a importância, né, de falar a palavra. Todos precisam ouvir a palavra de Deus, mas hoje em dia a gente se preocupa muito também com os jovens, né, porque eles são o futuro da igreja também. É verdade. Temos que tratar, né, a contemporaneidade, enxergar, ter essa veia também para a juventude, falar a língua deles, porque é importante você ter esse momento de reflexão atual, sem desprezar, né, aquilo que Deus fez na história. Mas é importante contemporaneizar. É importante. É isso aí. Bem, o senhor selecionou aqui alguns louvores. Vamos ouvir um louvor? Vamos sim. Amém. Então, vamos ouvir Kleber Lucas em Eu Te Agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não.
lugar e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo, só vivo pra você, não solto no botão. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Lindo esse louvor, É, né? amém. Vamos de paixão. Vamos ouvir mais um louvor? Grande é o Senhor. Pode ser que o senhor tenha visto, querida? Com certeza. Grande é o nosso Senhor. Grande é o Senhor. Ademar de Campos. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim,
Muito bom. Felicidade. Nós gostaríamos de ouvir uma palavra sua. Amém. Nossos ouvintes, né? Nossos corações. É uma alegria, como eu falei aqui no início, né, estar com essa rádio, com você, Denise Candreva, os nossos queridos ouvintes. Eu queria trazer aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança para você nesse dia. E a palavra que eu queria expor aqui está lá em Marcos, capítulo 6. É um texto muito conhecido, uma narrativa que talvez você já ouviu, diversos estudos, diversos sermões, que falam justamente sobre aquele episódio quando Jesus está caminhando sobre as águas, indo em direção aos discípulos. Eu vou ler aqui o texto rapidinho, para a gente ter uma compreensão melhor, que vai dizer assim, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, diz assim um texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. Preste atenção nisso, querido ouvinte. Ele estava sozinho em terra, enquanto os discípulos estavam no barco. O texto continua, e vendo em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, que era mais ou menos 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, veio ter com eles, andando sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e ficaram apavorados. E o versículo vai dizer, pois todos ficaram atemorosos. Mas logo Jesus falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com ele, e o vento cessou. A narrativa vai terminar dizendo o seguinte, porque não havia compreendido o milagre dos pães. E estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Nessa narrativa, você vê Jesus dando uma ordem para os seus discípulos. Ele diz o seguinte, olha, entrem no barco, vão para o outro lado do mar. Enquanto eu vou ficar aqui, eu vou me despedir da multidão e depois eu vou orar. Os discípulos obedecem o chamado de Deus, a ordem de Deus, e vão atravessar o mar, eles entram no barco, e como lemos aqui, veio uma grande tempestade, um vento muito forte veio contra aquele barco. Os discípulos tinham experiência, eram pescadores, mas os ventos eram muito contrários, muito fortes. E eles ficaram com medo, as ondas eram grandes demais. E o texto diz que lá, para 3 horas da manhã, 4 horas, Jesus aparece aos discípulos andando sobre as águas. Entram no barco e dá uma palavra para os discípulos, olha, tem de bom ânimo, não temas. Depois ele dá uma ordem e diz, mar, vento, cessem. E assim aconteceu. Eu queria trazer aqui alguns apontamentos desse texto para encorajar você. Você, nosso querido ouvinte, que talvez está passando aí por um momento difícil, está aí desanimado, tempo de crise, tempo de guerra, tempo de pandemia ainda, né? Estamos saindo de uma pandemia, muitas dificuldades que estamos enfrentando. Eu queria que essa palavra pudesse ser um bálsamo para a sua vida hoje. Eu queria começar dizendo o seguinte, que Jesus, logo no versículo 45, ele dá uma ordem, entrem no barco. O primeiro apontamento é que a nossa obediência nos leva a experiências mais profundas com Deus. Se os discípulos não tivessem entrado no barco, se os discípulos eles recusassem entrar e obedecer o chamado de Deus, eles não vivenciariam a maior experiência que, para mim, ao meu ver, a Bíblia já registrou, onde Jesus anda sobre as águas. Só eles viram Jesus andando sobre as águas. Assim foi também com Davi. Deus chamou Davi, ungiu Davi para ser rei de Israel, mas antes de Davi subir no trono, ele passou boa parte da sua vida nas cavernas, fugindo de Saul.
naquele momento da crise, Deus estava dando a Davi grandes experiências com ele. Por quê? Porque Deus queria tratar o coração de Davi. Era necessário, antes de Davi entrar no trono, tirar Saul do coração dele. Deus faz isso nas nossas dificuldades. Eu louvo a Deus porque na nossa plantação aqui da igreja, quantas experiências nós tivemos, quantos desafios tivemos, assim, enormes. Mas em cada desafio, nós saímos de lá muito fortalecidos, porque tivemos experiências com Deus. Você que está aí nos ouvindo, talvez possa estar pensando, eu estou passando por um momento muito difícil. Talvez essa crise é para que você tenha mais experiências com Deus. É porque na dor a gente tem experiências maravilhosas com o Senhor. E assim os discípulos tiveram. Passaram ali aquele dia vendo o sobrenatural, contemplando com seus próprios olhos grandes experiências com Deus. As maiores experiências que nós temos com Deus se dão na crise. E um outro apontamento que eu vejo aqui também no texto, que quando você entende que a obediência nos leva ao propósito de Deus, que a obediência também nos leva a ter mais experiências com Deus, experiências de fé. Assim, Deise, eu vou confessar aqui algo da minha caminhada de fé. Eu estou aí com 8 anos de ministério pastoral. Nesses 8 anos, as maiores experiências de fé que eu tive se deu na plantação. Vendo assim, Deus agindo de forma tremenda, por conta dos desafios que nós encaramos e vivemos. Então, eu queria que você que está aí nos ouvindo pudesse ter essa convicção de que muitos dos desafios que nós enfrentamos, talvez, é para que você tenha mais experiências com ele. Em vez da gente reclamar, murmurar, lembre-se que Deus pode estar lhe tratando o nosso coração e Deus pode trazer algo novo na sua vida, algo novo na sua família. E assim, eu queria que você pudesse crer nisso. Que nos desafios, nós saímos mais fortalecidos, porque tivemos experiências profundas com Deus. Um outro apontamento aqui, uma outra lição que eu queria compartilhar também, é que é interessante que o 47, versículo 47, o texto diz que ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Veja, os discípulos entram no barco no cair da tarde. Na narrativa bíblica, ela mostra que Jesus só aparece para os seus discípulos no barco de madrugada. Eles ficaram quase o dia inteiro remando contra o vento, passando por grandes dificuldades, ali cansados de tanto remar, fadigados. Eu tenho certeza que os discípulos estavam exaustos, porque passaram o dia inteiro, vamos dizer assim, tentando sair do lugar e não conseguir. Tentando fazer com que o barco fosse adiante, mas não conseguir. Imagina a frustração deles, o desespero. O desespero de saber que não tinha mais esperança para eles. A esperança de socorro havia sido embora. A esperança de salvamento havia sido embora. Talvez você que está aí nos ouvindo pode estar vivendo uma situação dessa. Você está cansado, você está desanimado, já tentou de tudo, já tem remado com muitas forças, mas o barco não sai do lugar. Talvez o casamento está se destruindo e você tem lutado pelo seu casamento. Talvez é a família que está se despedaçando e você não aguenta mais lutar. Eu queria deixar aqui uma palavra para você, porque enquanto os discípulos estavam remando, fazendo a sua parte, o texto diz que Jesus estava orando. Em Romanos capítulo 8, o texto diz que Jesus é o nosso intercessor. Enquanto os discípulos estavam naquela luta, naquela dificuldade, Jesus estava intercedendo por eles. Jesus estava orando por eles. Uma coisa é o pastor orar pela igreja. Uma coisa é o líder orar pelo irmão. Outra coisa é o próprio Jesus interceder por nós. É interessante notar que os discípulos fizeram a sua parte. Jesus chegou na hora certa. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Lutar com todas as forças. Remar contra o vento. Fazer de tudo
porque no momento certo, Jesus vai chegar. E assim, Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo novo se fez. Aquilo que era tempestade se tornou calmaria. Aquilo que era desespero se tornou paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Então, a minha palavra para você nesse texto também é: faça a sua parte. Continue lutando. Não pare de remar. Não pare de remar. Vá adiante. Se você está cansado, o Espírito Santo renova a sua força. Jesus vai te dar novo vigor. Ele vai restaurar o que deve ser restaurado. Mas creia que Jesus sempre chega na hora certa. Não desanime. Vá adiante. Porque Jesus vai chegar no momento certo. E assim Jesus fez naquele barco, naquela situação adversa para os discípulos. Enquanto eles não aguentavam mais, Jesus chegou. E quando Jesus chega na nossa história, ele muda tudo. Ele faz tudo acontecer. Assim ele fez na minha história. Quando ele chegou na minha vida, eu cansado da vida, eu desesperado, eu não queria mais viver. Eu estava vivendo um tempo afastado do Evangelho na minha adolescência e Jesus chegou. E quando Jesus chegou, a minha vida foi transformada. Hoje eu sou um pastor. Antigamente, eu era um beberrão. Mas hoje, Jesus mudou a minha história. É assim que Jesus quer fazer na sua vida, querido ouvinte também. Ele quer mudar a sua história. Lute pela sua família, lute pela sua casa, porque o milagre, eu creio que vai chegar. Ainda continuando, na algum outro apontamento, uma outra lição, que esse texto para mim é riquíssimo. Poderíamos falar aqui o dia inteiro sobre esse texto, mas além da obediência nos levar a ricas, profundas experiências com Deus, além de entendermos que Jesus sempre chega quando os nossos recursos acabam, o texto ele vai continuar dizendo o seguinte, o 49, e vendo andar sobre o mar, pensaram tratar ser um fantasma e gritaram, pois todos ficaram com medo e subiu para o barco para estar com ele e o vento cessou. E eles ficaram atônitos. E Jesus disse, tende bom ânimo, não temais. Outra lição que eu queria deixar com você é que aqui fica bem claro, querido ouvinte, que as tempestades internas são mais avassaladoras do que a externa. Jesus viu que a tempestade do coração dos discípulos eram maiores do que a tempestade do lado de fora. Por quê? Porque aquele ambiente trouxe inquietação, trouxe perturbação, a alma estava aflita, a alma estava desesperada, o coração ferido por conta da situação que estavam vivendo. O que estava acontecendo dentro deles era pior do que o vento que soprava contra do lado de fora. E Jesus viu isso. Tanto é que a primeira palavra de Jesus, quando ele chega no barco, não foi para o vento e nem para o mar. Ele se direciona para os discípulos e dá uma palavra. Não temais. Tende bom ânimo. Aí sim, depois, ele dá a ordem. Mar e vento se cessam. Mas a primeira palavra de Jesus foi para os discípulos. Aquieta o teu coração. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Continue, não temais. Sou eu que estou no barco. Eu queria dizer para você que talvez está vivendo uma situação muito difícil. Eu tenho certeza que a tua alma está aflita. Assim, somos seres humanos, isso é normal, o seu coração está perturbado. Mas quando Jesus chega, como vemos aqui, ele muda toda a história. Ele trouxe paz ao coração dos discípulos. Ele trouxe esperança para o coração dos discípulos. Ele trouxe novo fôlego de vida para aqueles que estavam já para falecer. Jesus é a nossa paz. Está sem paz? Vá até ele, porque ele vai te dar a paz, porque a Bíblia diz que Jesus é a paz que excede todo o entendimento. Eu não sei se você está vivendo um tempo difícil, mas se você for para Jesus, ele vai aliviar a sua dor. Porque a palavra de Deus diz, ele vai dizer, Jesus dizendo, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus alivia o nosso peso, a nossa dor. Então aqui Jesus mostra que em muitas das nossas crises, o que acontece dentro de nós é muito pior do que acontece do lado de fora. Mas quando Jesus chega, o que está dentro passa a ter algo novo, passa a viver
algo diferente. E eu queria continuar também, porque além de Jesus acalmar a tempestade do nosso coração, o texto diz no versículo 53, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Quando Jesus vai conosco, querido ouvinte, sempre chegamos no nosso destino. O destino dos discípulos não era as profundezas do mar. Jesus disse, vocês vão para o outro lado. Estavam debaixo de uma promessa. E se Jesus falou que eles iam para o outro lado, eles iam chegar do outro lado. Se ia chegar com tempestade ou não, iam chegar do outro lado. Nós, que somos a igreja de Jesus, nós temos uma promessa. Jesus prometeu que ele estaria conosco todos os dias. Independente se o dia era bom ou se o dia era mau. Todo dia, Jesus vai estar conosco. E a maior promessa que ele deu a nós é que se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com ele. É a bendita salvação que temos em Cristo Jesus. Estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que estamos peregrinos aqui na terra. O nosso destino não é essa pátria. O nosso destino é a pátria celestial. E é lá que nós vamos chegar. E Jesus vai nos conduzir até lá. Nesse tempo de desafio, de pandemia, nesse tempo de crise, lembre-se que com Jesus você chega ao seu destino final. E o texto ele vai terminar dizendo o seguinte, que Jesus foi com eles. Jesus foi com eles. Eu queria convidar você, querido ouvinte, a abrir o seu coração e deixar Jesus ir com você. Porque Jesus ele vai acalmar o que deve ser acalmado. Jesus vai restabelecer o que precisa ser restabelecido. Jesus vai te dar experiências profundas com ele. E Jesus vai te dar também aquela paz que excede todo entendimento. E a maior alegria é saber que Jesus intercede por nós. Nesse momento, Jesus está orando por você. O texto diz, como lemos aqui em Romanos capítulo 8. E para finalizar, querido ouvinte, eu queria aqui deixar para você o versículo 48, porque vai dizer assim, e vendo em dificuldade a remar, porque o vento era contrário. E vendo, Jesus viu, Jesus estava em terra, lá no monte, mas ele viu os discípulos em dificuldade. Jesus vê a sua dor. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com você. Mesmo distante, ele viu. Os discípulos já estavam lá no mar e Jesus estava lá no monte. E o texto diz que ele viu, porque o nosso Jesus, ele vê todas as coisas. Não importa a distância, Jesus vê todas as coisas. E ele, por se importar tanto por você, ele tem um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Quando Jesus vê algo em nós, ele vê o que ninguém vê. Jesus vê uma pedra preciosa no nosso coração. O mundo pode ver outra coisa, mas Jesus vê uma joia em nosso coração que precisa ser lapidada. Então, eu queria deixar aqui essa palavra, querido ouvinte. Jesus está vendo a sua crise, Jesus está vendo o seu sofrimento, Jesus está vendo o que você tem passado. Ele quer te ajudar, ele quer estar com você, porque Jesus é o único que pode trazer a paz e sossego para esse momento tão difícil que você talvez esteja atravessando. Quero concluir trazendo aqui uma experiência pessoal. Em 2019, o meu filho, né, o Theo, hoje ele está com 4 anos. Ele tinha 2 anos, se eu não me engano, mas foi em 2019. Ele sofreu um acidente, um cavalo, né? Um cavalo chutou assim ele, a barriga dele. Não foi um coice, foi com a pata da frente. E aí o meu filho foi para o hospital, estávamos na roça, e ali precário, né, o sistema de saúde lá onde nós estávamos. E aí viemos para o Rio de Janeiro e fomos para o hospital. Enfim, estava com sangramento no baço, teve uma lesão no baço e foi direto para o CTI. Eu achei que era apenas uma costela quebrada, né, fisioterapeuta, olhei, mas vi que não, e subiu direto para o CTI. Naquela crise, né, que eu atravessei, naquele momento foram quase 14 dias de CTI. Ali eu vi que Jesus
se importava comigo, Jesus via a minha dor, a dor da minha esposa, e como eu recebi o bálsamo do Senhor enquanto meu filho estava lá. E graças a Deus ele saiu bem, recuperado, totalmente curado, para a glória de Deus. Mas eu queria que você pudesse entender que Jesus, ele te ama e ele se importa com você. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nesse dia. Lembre-se daquilo que Jesus é em sua vida. Amém? Olha que lindo, é isso mesmo. Os ouvintes, depois que acompanharem, né, essa entrevista pelo nosso canal do YouTube, né, Deise Candreva, vão ver que aqui na parede tem um quadrinho, tipo um quadrinho escrito: entrego, confio, aceito e agradeço. Amém. Porque tudo que Deus faz é bom. Né? Às vezes a gente passa por determinadas experiências, a gente não entende, mas à frente a gente vai saber o porquê que a gente precisava passar por determinadas situações. Né? Então, o mais importante é isso: o senhor confiou em Deus e Deus lhe deu a graça. Né? E seu rebento está aí, vivo, saudável, né? Trazendo muita alegria, e através desse seu testemunho, né, a gente alcança outras pessoas, outros corações. Isso que é bacana mesmo, não é mesmo? É verdade. Amém. Deus é bom, né? Pastor, deixa eu falar assim rápido, que ele está quase chegando no finalzinho do programa. Então, falar assim, coisas. A igreja começou através de uma célula, né? Isso. Qual o endereço da igreja? Isso. Nós começamos com uma célula, né? A célula é um pequeno grupo que se reúne nas casas. Eu, como falei, fui pastor auxiliar na Zona Norte, e de lá eu saí para plantar essa igreja. E comecei a plantação a partir de um pequeno grupo que se reunia na minha casa. A minha família e mais 2 casais. Começamos a igreja assim. E ali a célula foi crescendo, o grupo pequeno foi se multiplicando, e aí as coisas foram andando. Hoje nós não abrimos mão da visão celular, uma visão de pequeno grupo. A igreja de Atos, né, Jerusalém, se reunia todos os dias no templo, nas casas, então nós nos reunimos nas casas. Hoje nós temos algumas células. Eu sou líder de célula dos homens. Tem um grupo dos homens que a gente está lá firme e forte, com aquela rapaziada, gente boa, e a gente troca ali muita comunhão, a palavra de Deus, oração. A gente tem ali momento do compartilhar. É interessante que no grupo pequeno, o líder, ele quase não fala. Né? Eu, como pastor, eu quase não falo. A gente deixa a célula ser edificada, os irmãos falando, os irmãos edificando um ao outro, os irmãos dando uma palavra de encorajamento, ora um pelo outro. Então, assim, é uma bênção. E a igreja está aqui situada na Rua do Rocha, no bairro do Rocha, número 368. Com o crescimento das células, foi necessário alugar um imóvel. Né? Então, nós alugamos um imóvel aqui nessa rua onde eu estou aqui na igreja até então, Rua do Rocha, 368, bairro do Rocha. Os nossos cultos é apenas aos domingos. Nós temos a nossa escola bíblica de manhã, às 9h30 da manhã, e os nossos cultos à noite, às 18h30. Durante a semana, a gente se reúne nas casas. Não temos programações no templo. No templo só aos domingos, onde nos reunimos de manhã com a escola bíblica e à noite o nosso culto de adoração e celebração. Tem sido um privilégio pastorear essa igreja que está começando. Legal. Então, para fixar bem para os nossos ouvintes, a escola dominical é que horas? 9h30 da manhã, domingo. Para aqueles que não conhecem ainda o desenvolver, né, da igreja evangélica, né? A escola dominical é onde a gente faz o estudo da palavra entre os irmãos, não é isso? Isso. Só para explicar para os nossos... É verdade. É a escola bíblica, né? A gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus. É muito interessante estudarmos a Bíblia. E se você está interessado, se você quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, venha para a escola bíblica, porque ali é o lugar certo
para você aprender e o culto a palavra dominical? Isso, e o culto é às 18h30. Culto é uma assembleia, né, dos santos, todo mundo reunido aqui para adorar a Deus. Há muita adoração, muita palavra de Deus, momento de oração. É muito bom. Agora estamos voltando, né, por conta da pandemia. Então, hoje o povo já está sem máscara, mas ainda a gente está respeitando aqueles que querem usar a máscara. É opcional. Mas é bom ver assim, o rosto do pessoal, né? Quanto tempo a gente não via, né, como o pessoal era bonito. A máscara tampava. Então, agora está uma bênção lá. A gente está podendo cantar, né, direitinho. Então, é uma alegria estar na casa do Senhor, aos domingos também, junto com a igreja. Começar a semana, assim, revigorado no Senhor. E como é bom poder ver o sorriso, né? Isso. No rosto dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa família, né? Que coisa realmente maravilhosa. Vamos ouvir mais um louvor? O que você acha? Amém, vamos sim, vamos adorar a Deus. Sempre bom. Vamos de... Qual que o senhor escolhe? A casa é sua ou igreja? Pode ser a igreja, se puder, né? Que a igreja fala muito sobre o que é a igreja nessa canção, eu acho muito interessante. Então tá, então vamos ouvir Igreja Renascer Praise 3. Deus está escrevendo uma nova história. Eu e você somos os discípulos, somos as pessoas que Ele está usando para esse novo tempo. A igreja vitoriosa de Jesus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também.
música seja a verdade do nosso coração. Desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina. Mais uma vez, para louvor. Pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever. Fala isso de coração. Que seja uma oração agora. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje É realmente. E Amém. como é importante o louvor. Também é um ministério lindo, né? Que bacana. Olha, pastor, quero muito agradecer a sua presença aqui no Papo Cultural com Eva. Você saiba que agora o senhor já faz parte dessa família aqui também. Amém. Que bom. Olha, se o senhor quiser, as portas do nosso programa estarão sempre abertas. É só falar, Deise, vamos bater aquele papo lá no programa. As portas estarão sempre abertas, viu? Amém. Obrigado. Como eu falei, é uma alegria. Obrigado pela oportunidade. Foi uma bênção, né? Estar aqui com o Papo Cultural da Deise Candreva, as queridos ouvintes que estavam aí nos ouvindo e vão nos assistir. Então, assim, é uma alegria e é uma honra para mim poder participar aqui do seu programa e que Deus continue te abençoando, que Deus continue usando essa ferramenta preciosa para alcançar muita gente para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe e proteja. Também aos nossos queridos ouvintes, que eu já estou com saudade de todos vocês. Que Papai do Céu abençoe a todos. Amém. E é como sempre a gente fala, a gente tem que ter a consciência de sempre nos colocarmos como instrumentos nas mãos dele para transformar este mundo cada vez melhor, para a honra e glória dele. Não é nossa, é dele. Um beijo grande, então, pastor. Um beijo para todos vocês, meus queridos ouvintes. E até o próximo Papo Cultural com Deise Candreva. Beijo. Deus está escrevendo uma nova história.